Oi, vamos lá aprender a identificar o que a gente chama de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa para o triângulo retângulo. A ideia de cateto e hipotenusa, ela é sempre para o triângulo retângulo. Quer dizer, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ela não é usada para outros triângulos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Será que você identifica aí, para esse triângulo retângulo, qual é o maior lado? É isso aí, ó. É esse vermelho. Essa é a hipotenusa do triângulo retângulo, desse triângulo retângulo. Queria que você percebesse também que a hipotenusa, como é o maior lado, ela fica longe do maior ângulo do triângulo retângulo. O maior ângulo do triângulo retângulo é esse ângulo de 90 graus. Não existe ângulo maior do que esse aqui, ó. Maior ângulo do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre fica, é o lado, quer dizer, é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus. Tá bom, mas essa coisa de catetos? Catetos são os outros lados menores comparados à hipotenusa do triângulo retângulo. Só que a ideia de cateto oposto e cateto adjacente depende sempre de um ângulo, está sempre relacionada a um ângulo. Como assim? Ó, por exemplo, eu vou dizer para você que esse ângulo aqui, ó, ele vale, nesse triângulo, 30 graus, esse daí. Quando eu falo cateto oposto e cateto adjacente, é que ele é oposto a este ângulo aqui. E a adjacente também é adjacente ao ângulo de 30 graus. Como assim, Ivo? Cateto oposto a 30 graus ou cateto adjacente, nesse caso, a 30 graus? Cateto oposto é aquele lado que está bem longe do ângulo de 30 graus. E é oposto a 30 graus. Pensa nisso. Lógico que você pode ter outros ângulos para analisar, a gente ainda vai contar um pouquinho mais, mas nesse caso, cateto oposto a 30 graus é aquele que está, dá uma olhada, aquele lado que está longe do ângulo de 30 graus. Você identificou? É esse daqui, ó, o verdinho, né? Que eu marquei em verde. Esse é o cateto oposto, mas entenda, ele é oposto ao ângulo de 30 graus. Legal, e o adjacente? É o outro cateto que sobrou. Lembrando que adjacente tem o significado, o termo adjacente tem o significado de algo que está junto. Cateto adjacente, então, ao ângulo de 30 graus é aquele cateto que está junto com o ângulo. Ó. É o cateto, opa, é o cateto, deixa eu mudar a cor aqui, ó, essa cor aqui. É o cateto que está junto com o ângulo de 30 graus. Cateto não pode ser a hipotenusa, que é o lado maior, é aquele cateto que está junto com o ângulo de 30 graus. É esse daí, ó. É esse lado azul. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o verde e o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, nesse caso, é o azul. Poderia ser um ângulo alfa, beta, gama, sei lá, inventei não, né? Falei alguns nomes de ângulo, mas nesse caso eu peguei 30 graus, daqui a pouco eu vou dar um exemplo com alfa e beta. Agora, ó, eu vou pegar o mesmo triângulo, tá vendo? O mesmo triângulo, na verdade são os mesmos ângulos, as mesmas medidas, mas deixa eu focar aqui nele, ó. Você já identifica a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é? Que é o maior lado, olha lá. Tá aí. Tá bom. Essa é a hipotenusa. Só que agora, e os catetos são os outros lados. Só que agora eu vou analisar o cateto pensando nesse ângulo de 60 graus. Quer dizer, agora eu escolhi um outro ângulo. Aí é possível fazer isso? Cara, é possível. Você vai ver, você pode escolher o ângulo que você vai analisar, mas fique consciente desse ângulo. Então agora o cateto oposto que eu quero pegar é o cateto oposto a este ângulo de 60 graus. E o cateto adjacente também vai ser adjacente a este ângulo de 60 graus. O oposto é sempre aquele que está longe do ângulo que a gente está analisando. Será que você consegue identificar dessa vez o cateto que está longe do ângulo que você está analisando? Quer dizer, o cateto oposto? Dessa vez é o verdinho aí, né? Esse que eu fiz em verdinho, olha lá, ó.
cateto oposto, a 60 graus. E o cateto adjacente a 60 graus? É aquele cateto, como eu falei, o termo adjacente faz referência àquilo que está junto. O cateto adjacente é aquele que está junto com o ângulo de 60 graus. Ó, que está junto com o ângulo de 60 graus aqui, ó. Tá aí. E aí olha como fica o cateto adjacente aqui. Eu vou comparar agora esse desenho com o anterior, olha. Você percebeu que quando eu falo de cateto oposto, pode ser o cateto oposto ao ângulo de 30 graus ou ao ângulo de 60 graus? Quando eu falo de cateto adjacente, pode ser cateto adjacente ao ângulo de 30 graus ou ao ângulo de 60 graus. E aí qual é a minha sugestão? Fique muito atento ao ângulo que você escolher. Independente da sua escolha, vai dar certo. Mas fique atento se você escolheu 30 ou 60. Tá bom? Em um caso como esse. Aí, mas poderia ser 45 graus, poderia ser 25 graus. Poderia ter outros valores, mas você já entendeu que o cateto oposto é aquele que está longe do ângulo analisado, o cateto adjacente é aquele que está junto com o ângulo analisado. Agora eu vou pegar triângulos em posições diferentes. Olha lá, peguei esse daqui. Tá bom. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Acho que você já imagina qual é a hipotenusa aí, né? E é aquele lado também que está mais longe do maior ângulo. Os triângulos funcionam assim. O lado que está longe do maior ângulo é o maior lado. É isso. E o lado que está longe do menor ângulo é o menor lado. Se quiser, volta aí o vídeo para você ouvir isso de novo, tá bom? Então eu vou repetir rapidinho, mas é assim. O lado que está longe do maior ângulo é o maior lado. E o lado que está longe do menor ângulo é o menor lado. Mas isso a gente não vai usar essa ideia. Não precisa usar agora, não. A hipotenusa é simplesmente o maior lado. Tá bom. Agora olha o ângulo que eu escolhi. A hipotenusa está aí. Olha o ângulo que eu escolhi como referência. Que pode ser um ângulo qualquer. Quer dizer, aqui eu chamei de alfa. Tá bom? Será que você consegue identificar o cateto oposto ao ângulo alfa? Identificou, não identificou? É aquele que está mais longe do ângulo alfa? Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. Será que você consegue identificar o cateto adjacente ao ângulo alfa? Que é aquele cateto que está junto com o ângulo alfa? Olha o cateto adjacente aqui, ó. Tá aí. Só que entenda, esse cateto oposto que eu desenhei, quer dizer, que eu representei aí, e o cateto adjacente, ele é oposto ao ângulo alfa e ele é adjacente ao ângulo alfa. Ah, tá bom. Vamos lá pegar o mesmo triângulo, só que agora eu vou analisar por um outro ângulo. Quer ver? Ó, você já sabe quem é a hipotenusa. Tá aí a hipotenusa para você. Agora eu peguei esse outro ângulo aqui que eu chamei de beta. Poderia se chamar de x, y, esse eu chamei de beta. Será que você identifica o cateto oposto ao ângulo beta? É aquele que está longe do ângulo beta. Está aí, ó. Esse é o cateto oposto. E o cateto adjacente ao ângulo beta? Será que você identifica? É o que está junto com o ângulo beta, olha lá. Esse é o cateto adjacente ao ângulo beta. Está aí. Olha lá, ó. Veja se agora você não sabe identificar, né? Então, ó, e compara um com o outro. Quem escolhe o ângulo alfa, uma análise de triângulo, e depois você vai perceber que você vai poder escolher sim, vê um cateto oposto. Quem escolhe o ângulo beta vê outro cateto oposto. É oposto àquele que está longe do ângulo que você está analisando. Fique atento ao ângulo que você está analisando, ao cateto adjacente para o alfa, e olha o cateto adjacente para quem analisa o beta. Fique atento ao ângulo que você está analisando e olha lá, ó, tudo que a gente fez aqui, ó. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até o nosso próximo vídeo de complemento teórico.